E aí, gente, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai entrar num tema que tem o poder de virar a chave na nossa cabeça sobre o que realmente significa fazer parte de uma igreja local. Não importa se a pessoa já tem anos de caminhada na fé ou se acabou de sentar no banco da igreja pela primeira vez, a mensagem de hoje é essencial para todo mundo. A gente vai destrinchar um estudo sensacional do pastor Robson Santana, que foi adaptado do primeiro capítulo daquele livro super conhecido do Tom Rainer, O Eu Sou Membro de Igreja. Então vamos lá, porque isso não é só teoria não, tá? É um chamado para ação de verdade. Bora começar? Para a gente não se perder, o nosso roteiro hoje tem 4 paradas rápidas. Primeiro, clube secular ou corpo bíblico. Depois, a gente passa para a anatomia da igreja. Em seguida, os princípios do membro funcional. E para fechar com chave de ouro, aplicação prática e conclusão. Simples assim. Começando aqui pela nossa primeira parte, clube secular ou corpo bíblico. O foco agora é bater de frente e desconstruir de vez aquela famosa mentalidade de consumidor. Olha só o contraste absurdo quando a gente coloca essas duas visões lado a lado. De um lado, a gente tem a mentalidade de clube. Sabe como é, né? Pagar a mensalidade, ter acesso a privilégios e ficar sentadinho esperando ser servido. É aquela velha pergunta centrada no próprio umbigo. O que essa instituição pode fazer por mim hoje? Mas aí, a gente olha para o lado da mentalidade bíblica e a história muda completamente. É uma convocação para servir. A pergunta passa a ser: como é que eu posso servir ao corpo? Tratar a comunidade de fé como se fosse uma prestadora de serviços, tipo um clube que a gente assina, é literalmente um dos maiores perigos para qualquer ministério hoje em dia. E só para deixar isso bem claro, a membresia bíblica não é, de jeito nenhum, um título de propriedade. Não tem essa de comprar ações da igreja para ter poder de decisão ou o direito de mandar nas coisas. Muito pelo contrário. É um chamado contínuo, ativo, de colocar a mão na massa. Para quem quer realmente viver o que é ser comunidade, abrir mão dessa postura de consumidor não é opcional. É o primeiro passo indispensável. Avançando aqui para o nosso segundo ponto, a anatomia da igreja. Vamos entender melhor a profundidade dessa metáfora bíblica. O alicerce de tudo que a gente está falando hoje está lá nas palavras do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, que diz o seguinte: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A gente precisa ler isso com muito cuidado e seriedade, pessoal. Não se trata de uma figura de linguagem poética solta ao vento. É a definição exata e arquitetônica de como a igreja foi estabelecida pelo próprio Cristo. E aqui entra uma palavra-chave importantíssima: organismo. A igreja não é uma organização burocrática cheia de regras e fria. Ela é um corpo vivo e pulsante. Ela é caracterizada por essa unidade maravilhosa dentro de uma enorme diversidade. É só pensar num corpo humano. A gente tem órgãos totalmente únicos fazendo coisas bem diferentes. O olho vê, a mão pega, o pé anda. E na igreja é a mesmíssima coisa. Cada pessoa ali possui dons muito específicos e eles foram dados exclusivamente para contribuir para o bem de todo mundo, não para ficarem guardados. O que nos leva a um conceito meio assustador, mas extremamente real: a falácia da inatividade. Imagina só se do nada o fígado ou o coração decidem tirar umas férias e parar de funcionar. O corpo inteiro adoece muito rápido, certo? Pois é, a mesma urgência se aplica na igreja. Quando alguém decide ser só um espectador, essa pessoa prejudica ativamente a comunidade local. A observação passiva ali no banco todo domingo não é um ato neutro. Na verdade, é um dano gigantesco à saúde, à força e à eficácia de toda a igreja. O que nos traz direto para a terceira seção do nosso estudo, princípios do membro funcional, ou seja, como é que esse corpo opera no dia a dia, na vida real. O material divide isso em 3 passos super práticos que a gente vai ver agora: o princípio da contribuição, o princípio da interdependência e o princípio do amor sacrificial. É a combinação desses 3 pontos que tira a membresia do papel e transforma num estilo de vida vibrante totalmente focado no reino. Olhando de perto para o princípio da contribuição, a mensagem bate forte. Contribuir, gente, vai infinitamente além de só empregar dízimos ou ofertas. Dinheiro é parte, mas não é o todo. A contribuição verdadeira é um investimento vital e constante de tempo, de talentos variados e de muita oração. Uma doação holística pede a participação inteira da pessoa, exige suor, exige habilidade e, claro, exige intercessão diária pelos irmãos. Em seguida, a gente esbarra no princípio da interdependência. E aqui tem uma verdade que quebra qualquer orgulho. Nós precisamos absolutamente uns dos outros.
Aquele mito moderno do cristão isolado ou do crente desigrejado simplesmente não tem base nenhuma na teologia bíblica. Essa postura de independência bate de frente com o design original da igreja. Cada parte depende vitalmente das demais para conseguir sobreviver, crescer e dar fruto. Ninguém faz isso sozinho. E aí chegamos no princípio do valor sacrificial. O que significa isso na prática? Significa colocar os interesses de Cristo acima das nossas próprias preferências. E, vamos ser sinceros, é aqui que o bicho pega naquelas famosas reclamações de domingo, né? É o volume da bateria que tá alto demais, é a cor do tapete que ficou feia, é aquele crime imperdoável do pastor passar 5 minutinhos do tempo no sermão. O amor sacrificial de verdade exige que a gente deixe todas essas comodidades pessoais de lado em prol de algo muito maior: a paz, a união e a pureza do corpo. E assim a gente entra na nossa quarta e última sessão, aplicação prática e conclusão, avançando juntos. Para que essa vida em comunidade funcione e a gente avance de verdade, duas grandes marcas da igreja precisam estar coladas na nossa mente. A primeira é que a igreja é santa. Isso significa que ela pertence de forma exclusiva a Cristo e aos propósitos dele. Não pertence aos desejos de nenhum grupinho lá dentro. A segunda marca é que ela é apostólica, ou seja, a gente carrega um mandato inegociável, histórico, de que a nossa maior ordem é servir uns aos outros incansavelmente. Diante de tudo que a gente viu aqui, fica uma provocação para a gente pensar e ser bem honesto com a gente mesmo. Domingo após domingo, qual tem sido a postura geral? É de um cliente exigente que cruza os braços para dar nota e avaliar o culto, ou é de um membro comprometido, que arregaça as mangas para edificar o corpo? Ter clareza sobre o que tem guiado as atitudes recentes é um exercício muito necessário. Isso puxa direto um segundo questionamento, um desafio prático de verdade para quem está acompanhando essa análise. Qual é aquele dom ou talento incrível que Deus generosamente providenciou, mas que ainda está aí escondido, guardado na gaveta e não está à disposição da congregação? É super comum a gente ver um mar de habilidades e recursos parados. O nosso desafio hoje é identificar exatamente esses talentos adormecidos e trazer todos eles para o centro da vida da igreja. Para a gente fechar a apresentação de hoje, tem uma frase que resume toda essa reflexão de um jeito perfeito e profundo. Eu sou parte de algo maior que eu mesmo. E atenção, isso não é uma frase de efeito para massagear o ego. É uma declaração de entrega total. A verdadeira membresia é esse compromisso ativo com a graça de Deus, fazendo parte de um corpo eterno. Então, se a igreja de fato é esse organismo vivo, a pergunta que fica no ar é: qual função vital está aguardando para ser exercida hoje? Pense muito nisso. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.